Olá, meus irmãos, nós estamos aqui novamente para continuar a nossa jornada, sobre alguns detalhes interessantes a respeito do Natal, né? Nós sabemos que o Natal mesmo, Natal, o nascimento do Senhor Jesus, não foi em dezembro, né? Alguns comentaristas dizem que foi ou abril ou até mesmo no final de outubro, né? Por causa do tempo, né, que naquele hemisfério norte, né, seria muito geladas as noites, né, seria o inverno no mês de dezembro, mas poderia ser o final de outono, onde os pastores podiam ficar no campo. Mas se convencionou, né, que se chamasse de 25 de dezembro como aniversário ou nascimento do Senhor Jesus, né? Mas a data correta mesma nós não temos absoluta certeza. Mas como o mês de dezembro é separado para isso de uma maneira universal, nós vamos aproveitar essa data, né, para falar do verdadeiro sentido de Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus, independente da data. Nós não ficamos presos, né? Não somos legalistas para ficar presos como alguns são legalistas. Nós não. Vamos aproveitar a oportunidade e evangelizar, mostrar realmente quem é o Senhor Jesus. Tenha ele nascido, né, humanamente falando, na data que foi. Né? Mas nós estamos aqui agora, né, nós vimos alguns detalhes sobre José, detalhes sobre Maria, detalhes sobre o desposamento dos dois, né, o noivado dos dois. Vimos que nome que é, afinal de contas, Emanuel ou Jesus, o nome dele. E hoje nós vamos conhecer um pouco da cidade de Belém, uma pequena aldeia, tanto naquela época quanto agora, né? Segundo informações, não é tão grande assim a cidade, por estar ali avizinhada de Jerusalém, né? Então é uma cidade muito perto, então acaba sendo assim como que englobada pela grande Jerusalém. Mas o desenvolvimento dessa cidade dentro das escrituras, né, dessa região, pelo menos Belém, a casa do pão, a casa do pão da vida, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vez que aparece Belém nas Escrituras, aparece no sepultamento de Raquel. Quando Raquel morre, então Jacó vai e enterra sua esposa no caminho entre Efrata e Belém. E lá ela é sepultada, e esta terra quando é dividida a terra de Israel, né, depois lá com Josué, quando divide, né, Canaã, fica para a tribo de Benjamim. E Benjamim foi o segundo filho de Raquel, né, que o primeiro foi José, né, aquele que levou a sua família para o Egito e socorreu a sua família. Mas o primeiro lugar, então, é o sepultamento de Raquel. Depois nós vemos no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 7, que era uma casa de um levita. Era por ser perto, né, de Jerusalém e de Betel. Qualquer dia nós vamos falar sobre Betel, muito importante, né? Betel foi a primeira capital, né, do povo de Deus, e depois é que Davi, quando conquista de Jebulon Jerusalém, então passa a ser a capital Jerusalém. Mas antes era Betel. Inclusive, Abraão fez o primeiro culto a Deus, invocou a Deus pela primeira vez ali em Betel. Então, tudo naquela proximidade. Betel, Belém, Jerusalém, mais ou menos naquela mesma micro-região. Mas então ali morava um levita. E esse levita teve uma participação muito importante, tanto é que ele está, né, registrado nas escrituras. Um outro lugar, uma outra curiosidade interessante é que foi um filho de Caleb. Não aquele Caleb, né, amigo de Josué, que entrou em Canaã. Né? Nós encontramos na genealogia da tribo de Judá, encontramos pelo menos 3 Calebs. E entre eles está este Caleb, né, amigo de Josué, cujo pai, Jefoné, era um descendente de Ismael. Isso, Jefoné casou-se com uma filha
da tribo de Judá, então teve Caleb, né, amigo de Josué. Mas dentro dessa família, por ter sido Josué uma pessoa de destaque, outros Josué não, Caleb, por ter sido Caleb uma pessoa de destaque, outros descendentes tiveram o nome de Caleb também. E entre eles está Caleb, teve um neto chamado Salma, engraçado, né? Salma, que é o pai dos Belemitas. E esse texto eu vou abrir para os irmãos, que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 2. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, quando fala da descendência de Judá. No versículo 50 fala: estes foram os filhos de Caleb. Já é o terceiro Caleb que aparece na genealogia, né, da tribo de Judá. Os filhos de Ur, primogênito de Efrate, foram Sobal, pai dos Kiriati Jearim, Salma, pai dos Belamitas, e Arefate, pai de Bet-Gadar. Então nós vemos aqui o pai dos Belemitas, Salma, onde se criou então a tribo ou a aldeia de Belém. Vemos que uma pessoa muito importante, né, Ruth, estava naquela família, né, de Noemi, então ela foi habitar em Belém. E lá nesta região, nesta aldeia de Belém, ela se casa com Boaz. E eles têm o filho Obed, Obed gera a Jessé, e Jessé, o sétimo filho de Jessé, então é o rei Davi. Embora essa cidade fosse uma grande fortaleza, né, ela tivesse uma aldeia pequena, mas uma fortaleza, em segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, segundo livro de Samuel, 23, versículos 14 e 15, caiu sob o poder dos filisteus. Então diz assim, segundo o livro de Samuel 23, 14 e 15. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém o Senhor a derramou como libação ao Senhor, em honra àqueles homens que praticamente deram sua vida. Mas nós vemos que Davi estava na fortaleza da guarnição, mas os filisteus que estavam tomando conta de Jerusalém, de Belém. Quando Roboão assume o trono, nós vemos que ele, na cidade de Belém, Roboão faz algo extraordinário. Ele reforma a cidade, ele fortalece a cidade. Roboão, então, no segundo livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 6. Fortificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa. Então ele fortaleceu 3 cidades, e entre elas fortaleceu a cidade de Belém. Bem, passaram reis e muitos outros reis, e a casa do pão, Belém, continuou ali tão pacata, tão pequena, né, importante na vida dos patriarcas, né, como nós vimos. E quando chega a história de Zorobabel, uma pessoa importante que está na genealogia do Senhor Jesus, nós vemos no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 1, quando Deus permite que Zorobabel vá para reconstruir o templo e não conclui o templo, Zorobabel leva também da tribo ou da aldeia de Belém, ele toma pessoas que estavam
no cativeiro e leva consigo para poder sair da Babilônia e reconstruir Belém. Então fala, Esdras capítulo 2, versículo 21. Os filhos de Belém, 123. 123 pessoas, não famílias, apenas os homens, foram para começar a reconstruir, né, de novo o templo e a cidade de Jerusalém. Então estava ali um belemita, ou 123 belemitas. Esdras. Então ele retorna, Esdras retorna e não consegue, né, terminar o templo. Daí quando chega Neemias, Neemias conversando com o rei Artaxerxes, consegue cartas, né, e liberdade para poder fazer novamente a reconstrução e aí sim, né, reconstruir Jerusalém. E nós vemos em Neemias capítulo 7, versículo 26, que ele busca entre os belemitas pessoas para, junto com ele, né, retornar a Jerusalém e reconstruir Jerusalém. Então está em Neemias capítulo 7, versículo de número 26. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Então eles foram 188 homens para reconstruir, né, Jerusalém. Lá estavam os belemitas. E encontramos, né, então a grande profecia, a maravilhosa profecia em Miqueias, quando o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo das milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Miqueias já falava da divindade do Senhor Jesus, que honraria aquela pequena aldeia, a aldeia de Belém, para ser o local onde o Verbo se faria carne e habitaria entre nós. A casa do pão. Na casa do pão, o pão da vida nasce. O pão da vida dá a sua vida totalmente para nós. Hoje não existe mais com o nome de Belém, mas dentro da macro-região de Jerusalém existe a cidade chamada Beit Laham, que é construída em cima das ruínas de Belém. Uma informação que eu tive é que a grande maioria dos belemitas, né, os de Beit Ha'am, eles são da igreja ortodoxa grega, né, que foi a primeira divisão da Igreja Católica Romana no ano 1054, por causa de alguns problemas que a igreja, uma parte da igreja, a igreja grega, não queria se meter na política, né? Não queria que os reis nomeassem os bispos, nomeassem o papa, aquela coisa toda. Então, eles querem permanecer mais fixos na doutrina. E a Igreja Romana queria ficar mais fixa no aproveitamento político, né, para o seu crescimento. Entrou também a questão dos ícones, né, que eram imagens, né, como o povo não sabia ler, né, então se desenhava a via sacra, faziam vários desenhos para que pudessem contar a história. Depois, estes ícones eram apenas alguma coisa assim visual, né, um trabalho didático, né, mas os romanos, os católicos romanos, começaram a venerar certas imagens que para os gregos ortodoxos, para os cristãos ortodoxos gregos, era apenas um material, era apenas um cartaz, né, como se faz em escola dominical, para se contar a história do Senhor Jesus e da salvação. Então a grande maioria dos moradores desta cidade são de cristãos ortodoxos, né, de linha grega. E tem uma curiosidade, né? Não sei quantos irmãos sabem disso, mas uma curiosidade no livro de Josué. Perdão. E sim, no livro de Josué, capítulo 19, Josué 19, versículo 15. Josué 19, capítulo 19, versículo 15.
dentro da herança de Zebulon, né, da tribo de Zebulon, e diz assim: ainda Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Mas quando nós pegamos o mapa para ver a distribuição das 12 tribos, né, na época de Josué, depois que eles conquistaram, nós vemos que Zebulon ficou com uma região que fica entre o Mar da Galileia e o oceano, né, o mar Mediterrâneo. Ali no meio daquele caminho, né, existe a tribo de Zebulon. E nesta região de Zebulon, existem algumas cidades importantes do Novo Testamento, né, como por exemplo Cafarnaum, Caná da Galileia, Nazaré e uma pequenina aldeia chamada Belém. Então são duas cidades, né, que receberam o nome de Belém. Uma lá embaixo do mapa, né, lá perto de Jerusalém, uns 10 quilômetros de Jerusalém mais ou menos, e depois uma outra lá em cima. Se os irmãos pegarem o mapinha, né, vejam o Mar da Galileia de um lado e depois o Mar Mediterrâneo. Mais ou menos no meio fica a terra de Zebulon, ou onde a tribo ganhou a terra de Zebulon, e ali também uma pequena aldeia chamada Belém. Apenas uma curiosidade, né? Jesus não nasceu naquela Belém, assim como ele não nasceu em Belém do Pará, ele nasceu ali perto de Jerusalém para a sua grande e magnífica obra de salvação. Nós agradecemos a Deus porque conseguimos, de uma certa forma, conhecer um pouco mais daquela pequenina aldeia que o Senhor escolheu para se fazer homem e começar a vida entre nós para nos dar a salvação. Cidade importante para os patriarcas, cidade importante para o rei Davi, o grande rei Davi, cidade importante, Senhor, para nós, pelo nascimento do Senhor Jesus. Sabemos que o local, o território, ele é ocupado hoje por uma igreja cristã. Fortalece, Senhor, aqueles teus filhos em Belém, em Bet-Halã, que eles sejam firmes, ó Deus, e evangelizem aquela região, que eles sejam a luz daquela região, e assim, ó Deus, a redenção no Senhor Jesus seja divulgada. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês, irmãos. Até o próximo.